caminho da restituição da história do sujeito toma forma de uma procura da restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como ponto de mira visado pelas vias da técnica. Então, sempre esse ponto de restituição lá do que aconteceu no passado. Por isso que a gente diz que dentro do setting, mesmo que adulto, independente da idade do sujeito, que não é considerada a idade do sujeito dentro do setting, nós, na verdade, estamos atendendo a criança. Porque a gente está vendo o que aconteceu lá no passado para as coisas que acontecem no futuro, no presente dessa pessoa. Vocês verão marcado ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda parte, que a restituição do passado permaneceu até o fim no primeiro plano de suas preocupações. É por isso que, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões que são abertas pela descoberta freudiana, e que não são nada menos do que as questões, até aqui evitadas e inabordadas, na análise. Quero dizer, isto é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem da experiência freudiana, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente, damos conta de que é isso que faz sempre viver a análise, apesar das roupagens profundamente diferentes que lhes são dadas. Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das 3 instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer 4, ele dá, do ponto de vista estrutural, um desenvolvimento considerável, favorecendo por aí uma certa orientação, que vai cada vez mais se centrar na relação analítica, no presente, na seção na sua atualidade mesma, entre as 4 paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 1934, Konstruktionen in der Analyse, onde se trata ainda e sempre da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista do começo ao fim da obra de Freud. Há aí como que uma insistência última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como que o extrato, a ponta, a última palavra daquilo que é colocado em jogo o tempo todo, numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos da sua obra. Há uma noção que emergia ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre e que é mais ou menos esta. O fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência. Não é em si mesmo tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Então, aqui ele fala, de novo, eu retomo, aqui ele fala mais um outro trabalho de Freud, sobre O Homem dos Lobos, que também cabe dar uma olhada sobre esse estudo aqui. E ele fala aqui sobre esse reviver e rememorar, né? Aí tem aquele outro trabalho do Freud, que é recordar, repetir e elaborar. Aí ele fala que o que conta é o que ele vai reconstruir disso, e não somente esses eventos formadores lá do passado, mas o que ele vai reconstruir disso tudo. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Freud, Traum, os sonhos, Sind und Erinnern são ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo de que se trata. Certamente, sob a sua forma manifesta de lembranças, não o são. Mas, se o elaborarmos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que procuramos. Então, aqui nesse trecho, Lacan fala sobre essa questão do trauma, dos sonhos. Então, essas manifestações do inconsciente, que se apresentam por meio dos traumas que tivemos, por meio dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos. Essas são as formas que o inconsciente se manifesta. E dentro do setting analítico, durante a livre associação de ideias, o inconsciente também se manifesta nas palavras ali que nós mencionamos, que às vezes nem damos conta daquilo que estamos falando. E aí o analista vai falar, nossa, o que significa isso que você disse? O que é esse significante? O que é essa palavra?
por ali também acaba acontecendo esses extravasamentos do inconsciente. Será que vocês percebem aonde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud. A ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa o que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que eu vou dizer dele mesmo? Não somente dele mesmo e de tudo, isto é, do conjunto do seu sistema. Então aqui ele fala, né? Será que vocês percebem onde que a gente chegou? A concepção do próprio Freud, então se trata aqui de uma leitura. Você vai realmente traduzir, as coisas vêm de uma forma criptografada ali no set analítico, você vai fazendo essa tradução, uma investigação a fundo, e aí que você vai desenrolando tudo isso. Fora que dentro desse desenrolar, essa investigação que acontece no setting, acontecem dois fatores muito importantes, que é a transferência e a contra-transferência. E nessa transferência e contra-transferência que vai ter esses inconscientes conversando ali dentro do setting do analista e do analisando também. A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado. Então ele volta a falar dessa reconstituir o que integralmente é do sujeito. Então é uma restauração lá do passado dele. Mas o acento recai sempre mais sobre a face da reconstrução do que sobre a face da reviviscência. Então, é mais sobre reconstruir aquilo que passou do que reviver de novo. Então, não é só você ir lá e reviver aquelas memórias, sofrer tudo de novo, passar por aquilo de novo. Não teria sentido só ficar vivendo aquele passado, que nem um museu, né? Então, é mais sobre você reconstruir aquilo que você vai lá rever novamente no seu passado. No sentido que estamos habituados a chamar de afetivo. O revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote, temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é reconstrução, é o termo que ele emprega até o fim. Então ele fala, que Freud fala, não é só o reviver, é reconstruir, que é o elaborar, né? Elaborar tudo aquilo que você repete, repetir, recordar e elaborar. Né? Então, esse elaborar trata-se dessa reconstrução, que é o termo que Freud vai empregar até o fim, que Lacan retoma aqui, a reconstrução desse passado. Aí, algo absolutamente notável. E que seria paradoxal se, para ascender a isso, não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessária a compreensão da nossa existência. Direi, afinal de contas, o de que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas essa trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer, reescrever a história, fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. Então, esse reescrever a história é que nem a situação da hipnose. Inicialmente, lá, quando Freud também trabalhava com a hipnose, acreditava-se ser esse um método eficiente de acabar com todos os sintomas, as histerias que vinham até ele, por exemplo. Mas daí começou a perceber-se o quê? Que dentro da questão da hipnose, além de ter a sugestão acontecendo ali dentro desse meio, dessa técnica, os sintomas, eles melhoravam, entre aspas, mas eles reapareciam em outro lugar ou de uma outra maneira. Então, não se acabava definitivamente, não tinha, assim, uma, entre aspas, cura plena. E aí, quando fala nessa parte aqui, sobre reescrever a história, a análise, que é um lugar que nos proporciona muito desconforto, muito mais desconforto do que conforto, e que não nos promete nada, nem cura, nem que vai ficar tudo bem, nem que vai dar tudo certo, ele vai fazer, o processo analítico vai fazer com que a gente revivencie a nossa história, repita tudo o que aconteceu, relembre de todos os nossos fatos, conforme a gente vai falando,
E isso realmente vem, né? É incrível, mas é uma coisa que muitas vezes você nem lembra e você tá falando ali na livre associação e você começa a lembrar de um fato que era, nossa, tava super esquecido. Por quê, né? Tem os seus motivos de estar esquecido. E aí esse reescrever não é passar uma borracha em cima daquilo que te traumatizou, daquilo que te machucou, daquilo que te fez mal. Não, é reescrever no sentido de como que você vai lidar com aquilo daqui adiante. Como que isso vai parar de ser um ciclo de repetição na sua vida. Então é nesse sentido esse reescrever a história. Eu vou ter que conviver com isso que eu descobri, com isso que eu redescobri nas minhas análises. Não posso apagar o que aconteceu porque já aconteceu, faz parte da minha constituição. Isso também ajudou a me constituir, a me amadurecer, enfim, a me formar como sujeito, de certo modo. E aí eu tenho que tomar se é pra mim isso, se eu quero jogar fora isso, o que eu faço com isso. E aí, esse reescrever é que forma que eu vou lidar com tudo isso que eu redescobri ali no momento do setting analítico. Seria mais ou menos nesse sentido que eu entendi. Com a concepção freudiana que lhes exponho, poderia confrontar concepções da experiência analítica completamente diferentes. Alguns tomam com efeito análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito da sua apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, equilibrar-se numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alhures do que em Freud sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que chamamos sem ir procurar mais longe de real. Então aqui ele está explicando sobre essa questão do real, né? Essa relação do real. O real, a gente pode nunca chegar, né, a esse real. E aí tem o Lacan que fala sobre o real, tem o Winnicott que fala sobre o real também, o núcleo sagrado, se não me engano é o Winnicott que fala. E o sujeito real, que se não me engano é Lacan que fala, não tenho certeza. Então esse sujeito real, porque afinal de contas a gente vive muitas vezes um falso self aí, né? Com o nosso ego, com a nossa personalidade. E a gente vai se redescobrindo, vai se perdendo também em meio às análises, porque a gente chega a um dado momento de crise existencial de não saber quem somos. E aí esse real, ele muitas vezes é um real indizível, inimaginável, que você não sabe qual é esse ideal, esse real, né? Então, é uma procura que se tem, né, que fala desse real. Então, segundo ele, essa apreensão fantasiada, tem que falar da apreensão fantasiada. Que alguns tomam análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito dessa apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual, que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, se equilibrar numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alhures, bem longe do que em Freud sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que chamamos sem ir procurar mais longe de real. Podemos certamente formular as coisas de um modo mais aberto, bastante nuançado, para acolher a pluralidade da expressão, como faz uma pessoa que já nomeei aqui e que escreveu sobre a técnica. Nada impede que, no final de contas, acabe nisso. Resultam daí incidências singulares que poderemos evocar na ocasião do comentário dos textos freudianos. Como é que a prática que foi instituída por Freud chegou a se transformar num manejo da relação analista-analisado no sentido que acabo de lhes dizer? É a questão fundamental que reencontramos no curso do estudo que tentamos. Essa transformação é devida à maneira pela qual foram acolhidas, adotadas, manejadas as noções que Freud introduziu no período imediatamente ulterior ao dos escritos técnicos, a saber, as três instâncias, o id, o ego e o superego. Das três, a que ganhou primeira importância foi o ego. É em torno da concepção do ego que gira, desde então, todo o desenvolvimento da técnica analítica. E é aí que é preciso situar a causa de todas as dificuldades, que é a elaboração teórica desse desenvolvimento todas as dificuldades que a elaboração teórica desse desenvolvimento prático coloca. É certo que há um mundo entre aquilo que fazemos efetivamente nessa espécie de antro,
onde o doente nos fala e onde de tempos em tempos lhe falamos, e a elaboração teórica que fazemos sobre isso. Mesmo em Freud, onde o afastamento é infinitamente mais reduzido, temos a impressão de que continua a haver uma distância. Não sou certamente o único a ter me colocado a questão. O que fazia Freud efetivamente? Então aqui Lacan começa a se questionar como que se dava esses atendimentos, o que Freud fazia efetivamente. Ele fala dessa questão do o doente, né, tratado como doente, o doente fala e você de tempos em tempos fala alguma coisa. Ou você dá o silêncio também para que o outro fale, né? E ele fala do ego, que é em torno da concepção do ego que vai, né, que voltando ao texto, é em torno da concepção do ego que gira desde então todo o desenvolvimento da técnica analítica, que o ego muitas vezes ele vem a ser o sintoma, a personalidade que a pessoa traz. O ego está minado ali do superego, do id, e ele vai ser desmembrado conforme as sessões analíticas ocorrem, né? E aí ele vem com esse questionamento, então, o que fazia Freud? Bergler se coloca preto no branco esta questão e responde que dela não sabemos grande coisa, salvo o que o próprio Freud nos deixou ver quando também ele colocou preto no branco fruto de certas experiências suas, e em particular suas 5 grandes psicanálises. Temos aí a melhor abertura a propósito da maneira pela qual Freud se comportava. Mas parece que os traços de sua experiência não podem ser reproduzidos na sua realidade concreta. Por uma razão muito simples, sobre a qual já insisti, a singularidade da experiência analítica em se tratando de Freud. Freud foi realmente aquele que abria essa via da experiência. Isso por si só lhe dava uma óptica absolutamente particular, que é demonstrada pelo seu diálogo com o paciente. O paciente não é para ele, sentimos isso todo o tempo, senão uma espécie de apoio, de questão, de controle no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Daí o drama, no sentido próprio da palavra de sua pesquisa. O drama que vai, em cada um dos casos que ele trouxe, até o fracasso. Essas vias que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele as perseguiu durante toda a sua vida, atingindo enfim algo a que se poderia chamar uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que se ali havia algo de que teve consciência, é de que não tinha entrado na terra prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente não há tanta gente que sabe ler, porque é difícil de assimilar. Por pouco que sejamos analistas, se não somos analistas, não nos importamos. Então aqui ele está falando sobre essa questão da singularidade dessa experiência analítica de Freud. Freud foi o desbravador da psicanálise, enfim, e aí ele atendia as pessoas e depois ia lá e relatava aquele atendimento e debruçava-se em estudar esses analisandos que vinham até ele. E aqui fala que muitas vezes ele chegava até o fracasso. Porque eu entendi dessa parte que é aquela coisa, que nem Freud. Freud foi quem fez tudo, lógico, né? Estudou. Mas é aquela coisa, a gente não sabe, quem sabe é o analisando. Então, não é minha verdade, é o que eu acho, é o caminho que eu sei, é por aqui, é por lá. É o analisando que vai trazer a verdade dele pra gente. E a gente vai dando luz à medida que ele vai abrindo as portas e vai abrindo os caminhos. E aí, por meio dessa abertura do caminho, dessa conversa de inconscientes que acontece dentro do set entre o analista e o analisando, entre aquilo que o analisando falou que tem a ver, que me remete, e aquela palavra que ele mencionou, eu consegui desmembrar aquela palavra em várias outras portas e janelas, é aí que vai se descobrindo cada coisa, mas cada pessoa uma particularidade. Eu acho que daí que vem essa questão do fracasso dos estudos ali que ele fala, cada drama no fracasso, porque não tem uma elaboração total e final e das coisas. É o analisando que traz, a verdade é dele, não é nossa, né? A gente tá ali como o que não sabe nada, realmente. Voltando ali ao texto, ele fala, o paciente pro Freud,
sentimos isso o tempo todo nos estudos do Freud, uma espécie de apoio, de questão, de controle no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Realmente esse papel do analista. Um avanço solitário, um andar muitas vezes até impotente, que você sente de não conseguir ajudar, porque você não tá ali realmente para isso, porque muitas vezes o teu analisando não vai querer realmente ajuda. De repente ele tá no que mais pra frente nos trabalhos de Lacan ele fala sobre o gozo no desprazer, aquela posição de desconforto, de sofrimento, traz um ganho secundário. E não cabe a você, analista, agente analista, ir lá e tirar o teu analisando daquele ganho secundário se ele não quer sair de lá. Então, acho que daí que vem essa questão do fracasso, da solidão ali, que o Lacan fala. Eu entendi dessa maneira, assim, né? Aqueles que se encontram em posição de seguir Freud, coloca-se a questão de como as vias que herdamos foram adotadas, compreendidas, repensadas. Além disso, não podemos fazer de outra forma senão juntar o que traremos sob o título de uma crítica da técnica analítica. A técnica só pode valer na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental para o analista que a adota. Bem, observemos inicialmente que ouvimos falar do ego como sendo aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte de conhecimento. Então, voltando. A técnica analítica só pode valer na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental para o analista que a adota. Só vai valer dessa forma. Observemos inicialmente que ouvimos falar do ego, e como sendo o aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte de conhecimento. É o ego que vem, né, para o set analítico. As outras instâncias estão fora da nossa fonte de conhecimento dentro do set. Só conhecemos o ego, escreve-se corretamente Ana Freud e o Sr. Fenichel, quase todos os que escreveram sobre análise desde 1920. Repetem. Só nos endereçamos ao eu, só temos comunicação com o eu, tudo deve passar pelo eu. Por outro lado, ao contrário, todo o progresso dessa psicologia do eu pode resumir-se nesses termos. O eu está estruturado exatamente como um sintoma, que é o que eu falei, do ego. No interior do sujeito não é senão um sintoma privilegiado. É o sintoma humano por excelência, é a doença mental do homem. Porque o eu é aquele que se apresenta, e o eu muitas vezes não é o eu sujeito real. Porque é um eu estruturado no olhar do outro, à medida que o outro depositou as suas questões, seus valores, suas verdades nesse sujeito. Isso lá desde ter infância, lá dos pais que instituíram todas as suas vontades e desejos até de forma inconsciente no sujeito. E aí ele acaba reproduzindo tudo isso, né? E até ele chegar a essa crise existencial de não saber quem ele é. Mas esse eu estruturado é um sintoma que ele traz ali dentro do set. Muitas vezes é um eu muito regrado, muito rígido, muito restrito. Aí a gente vai tendo pistas, assim como um Sherlock Holmes, que a gente vai investigando essas pistas dentro desse eu, dentro desse ego. Como que foi essa castração, como que foi esse superego foi muito rígido, como é que tá esse id, como é que estão essas pulsões, estão reprimidas, elas vêm, elas acontece uma catexia dessas pulsões de alguma maneira, elas estão muito reprimidas, mas de alguma forma elas se manifestam. Tudo isso é uma investigação, um CSI ali que acontece dentro do set. Traduzir o eu analítico dessa maneira rápida, abreviada, é, no melhor dos casos, resumir o que resulta da leitura pura e simples do livro de Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa.